Adaptação para o conto O Gato Preto, escrito por Edgar Allan Poe. A história se passa no bairro chamado Rim, de um ser de idade mediana ou avançada, mais especificamente dentro de sua casa, a qual leva o apelido de Néfron. De caráter simples, mas que permeia sobre a dificuldade de algo que ele não pode controlar, uma infestação dentro do Rim, seu próprio bairro, que ele soube pelos fiscais do sistema nervoso. De acordo com as autoridades, a entrada do néfron possui permeabilidade na entrada, algo dito como uma membrana permeável que facilita a entrada de moléculas pequenas, o glomérulo. Em sua casa, no néfron, permeia a existência de diversos elementos, hemácias, plasma, plaquetas, proteínas em geral, um conjunto de elementos figurados do sangue. Devido ao fato de seu dono sempre ter sido acolhedor com eles desde a infância, que entram e saem todos os dias, como uma casa que acolhe a rotina de todos os seus habitantes, o néfron também exerce o papel de filtração, sendo possível ser medida pela taxa de filtração glomerular. Essa, que com o desenvolvimento da história, poderemos observar a alteração e como há formas de controlar a descompensação nessas taxas. Certo dia, um desses elementos apresentou uma alteração em sua taxa percentual. Aparentemente, a dificuldade observada pelo organismo do protagonista começou a ser notada sutilmente, algo que ele jamais sentira antes. E de maneira óbvia, o próprio organismo constatou uma frustração na sua vida pessoal, que se diz indignado com esse elemento, pois o traz intemperança, que interferia na forma de vivência com seus demais elementos. Em um determinado instante, na noite, alguns dias após, o homem acorda desesperado, com a casa sob chamas, um incêndio desregulador no néfron que habitava. Repentinamente, a alteração de pressão fez com que os corredores como vias aferentes que permitiram o acesso do sangue ao quarto principal se dilatou e permitiu a entrada excessiva descompensatória de fluido que acarretou um aumento repentino de pH e da taxa de aglomeração. Nesse caso, as autoridades investigadoras do sistema nervoso identificaram o prejuízo que estava ocorrendo e logo partiram para acionar os mecanismos de regulação. Uma atividade forte do sistema nervoso simpático levou à constrição das arteriolas renais, diminuindo o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular. Era uma tentativa de sanar a invasiva entrada das chamas. Segundo as autoridades, foram verificadas que as taxas de autorregulação permitem uma constância relativa de 75 a 160 mm de mercúrio de pressão. Todo o complexo que as autoridades checavam da casa obedecia às ordens do complexo justaglomerular, células da maca densa, indicando de forma satisfatória para as paredes dos cômodos da casa. Sem rumo, após a perda quase total de seu néfron, e obrigado a despachar-se, o protagonista busca compreender melhor sobre o mecanismo miogênico, e atordoado pelas substâncias ingeridas de maneira excessiva que prejudicam o rim e seus néfrons, não aceita que as arteriolas renais proporcionem esse tipo de regulação. Com o passar dos dias, e na busca de néfrons que ainda sirvam para cumprir seu papel fisiológico, o homem ainda sofre problemas de compensação de outro elemento figurado do sangue, que ele mesmo o julga como parecido ao da primeira vez, sentindo um remorso incessante de raiva, busca de uma vez por todas eliminá-lo. Entretanto, o golpe desferido pelo protagonista não atinge o seu objetivo, o levando a deteriorar seu principal meio de regulação miogênica, o controle de suas arteriolas aferentes e eferentes. Sem isso, o homem se vê culpado diante das atitudes e busca esconder sua forma criminosa diante da população que já não o via há algum tempo. Por fim, o problema é descoberto por um vacilo do enfermo que manifesta, de maneira inconsciente, sobre as paredes espessas do ramo ascendente que o circundam, onde os fiscalizadores do sistema nervoso o autuam ao investigar a mácula densa presente nessa parte anatômica.